Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe expediente nesta data, dia 26 de novembro de 2020. Iniciamos o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos. O primeiro orador é o deputado delegado Olim, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Sebastião Santos, deputado Itamar Borges, deputado Sargento Neri, deputado Alex de Madureira, deputado Dr. Jorge do Carmo, deputada Adriana Borgo, deputado Rodrigo Gambale, deputado Coronel Nishikawa, deputado Coronel Telhada, farei uso posterior da palavra, deputado Major Meca, obrigado, deputado Major Meca, deputada Damares Moura, deputada Carla Morando, deputado Marcos Damasio, deputado Luiz Fernando da Silva, deputado Edmir Chedid, deputado Gil Diniz, deputada Janaína Pascoal, deputado Ed Thomas, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Carlos César, deputado Maurici, deputado Caio França, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Adalberto Freitas. Pela lista suplementar, deputado Itamar Borges, deputado delegado Olim, deputado André do Prado, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Frederico Dávila, deputada Carla Morando e deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, senhor presidente, mais um ataque aos profissionais da educação, ao magistério estadual, um ataque organizado pela Secretaria da Educação, pela SEDUC. Foi publicada a resolução SEDUC 83, que trata da questão das férias da rede estadual de ensino. Senhor presidente, como se já não bastasse a situação de calamidade pública deste ano de 2020, com a questão da pandemia, mais de 170 mil pessoas mortas, o Estado de São Paulo liderando, né, o número de mortes, com mais de 45 mil pessoas, mortas, com mais de 1 milhão de pessoas contaminadas, com os professores trabalhando 3 vezes mais do que eles trabalhavam por conta da educação à distância e de todas as atribuições que foram dadas aos professores num momento tão difícil como esse, sem que os alunos pudessem ter acesso à internet, a computadores, a celulares inteligentes, enfim, não bastando tudo isso, e a sobrecarga, sobretudo, de trabalho para os profissionais da educação, essa portaria determina que as férias dos professores do magistério estadual começa no dia 1º de janeiro. Em pleno feriado, começa a contagem dos dias de férias dos professores da rede estadual, senhor presidente. Isso aqui é um confisco de uma parte das férias, o confisco de alguns dias das férias do magistério estadual, quando o correto seria que as férias tivessem início exatamente no dia 4 de janeiro, e não no dia 1º, que é feriado nacional. Isso mostra o descaso e a política de ódio do governo estadual, do governo Dória, do secretário Rossielli, do PSDB, em relação aos servidores e em relação ao magistério. Me parece que tudo que eles podem fazer para prejudicar os servidores, eles fazem, senhor presidente, em todas as áreas, o tempo todo. Eu não tenho que constantemente fazer essas denúncias aqui na Assembleia Legislativa. Então, ou seja, não bastando já o confisco das aposentadorias, né, das pensões, dos salários dos profissionais da educação, agora o governo está confiscando parte das férias do magistério estadual. Está aqui, senhor presidente, na resolução SEDUC número 83. Isso é um absurdo total e nós vamos tomar providências contra esse ataque, mais um ataque do governo Dória aos professores. E
também, senhor presidente, não posso aqui deixar de, mais uma vez, fazer um apelo aos deputados e deputadas para que nós possamos votar o PDL número 22, que eu apresentei na Assembleia Legislativa, para revogar o famigerado e perverso decreto do governador Dória, que confisca as aposentadorias e as pensões dos servidores e servidoras. A Assembleia Legislativa pode, ela tem autonomia, ela tem a prerrogativa de revogar, de anular decretos do governador. Então, a Assembleia Legislativa tem que fazer uma reparação, porque ela votou na reforma da Previdência. Eu votei contra, logicamente, nós fizemos oposição, mas ela foi aprovada pela base, sobretudo pela base de sustentação do governo Dória, e agora essa base tem que fazer essa reparação, revogando essa perversa medida que está prejudicando servidores aposentados, pensionistas, pessoas idosas, pessoas adoentadas, né, que tiveram um verdadeiro confisco dos seus proventos, estão com dificuldade de sobrevivência, agora com dificuldade para comprar remédios, até porque essas servidoras e esses servidores já prestaram serviço para o Estado, eles são credores do Estado, e é um absurdo ter desconto na aposentadoria, só no Brasil que existe isso, né? Começou com a emenda 41 do governo Lula, né, que descontava acima do teto, e agora o Dória inovou, o Dória conseguiu piorar o que já era ruim, descontando também, confiscando aposentadorias e pensões de quem ganha de um salário mínimo de R$ 1.045 a R$ 6.100. Por isso que é muito importante que a Assembleia Legislativa dê uma resposta rápida e urgente, revogando o decreto do governador através da aprovação do nosso PDL, do PDL que eu apresentei, o PDL número 22 de 2020, é o projeto de decreto legislativo. É muito importante que haja a mobilização aqui da Assembleia Legislativa, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Solicito que Vossa Excelência assuma a presidência dos trabalhos. Dando sequência à lista de oradores inscritos no pequeno expediente, na lista suplementar, com a palavra o nobre deputado Coronel Telhada. Muito obrigado, senhor presidente, deputada Janaína, deputado Janazzi. Quero saudar a todos que nos assistem pela rede Alesp, saudar aqui o Cabo Laplaca em nome da nossa assessoria policial militar. Hoje, dia 26 de novembro, é uma quinta-feira. Quero iniciar saudando o município de Tremembé, que é o aniversariante dessa data. O município de Tremembé, lá no Vale do Paraíba, passou a emancipação no dia 26 de novembro de 1660, portanto, está fazendo 360 anos. Tremembé significa terreno alagado, ou algo assim, por causa do rio Paraíba, lá que acabava alagando aquela região e acabava alagando também a cidade de Tremembé hoje. Abraço a todos os amigos e amigas de Tremembé. Hoje também é o dia do Corpo Auxiliar da Marinha, uma função muito importante dentro da nossa Marinha de Guerra. Um abraço a todos os amigos e amigas que exercem essa tão gloriosa profissão. Ontem nós falamos aqui do acidente grave que houve no interior de São Paulo, lá em Itaguaí, onde 41 pessoas perderam a vida, e várias outras estão feridas, pessoas que trabalhavam numa mesma empresa, uma empresa têxtil. E eu só colocar algumas fotos aí do local, do trabalho, que é nessa hora que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, muitas vezes criticados, é nessa hora que nós mais nos damos para salvar a vida e amenizar problemas na vida das pessoas. A primeira foto aí, pode colocar, são os bombeiros que logo após o término do serviço, com a missão cumprida, fizeram uma oração, até em homenagem às pessoas que haviam falecido, que perderam sua vida de uma forma tão violenta. E a outra foto que nós vamos colocar é uma foto dos policiais militares aí da região que estão se apresentando para doação de sangue. Tendo em vista que o Hemocentro de Botucatu está pedindo doação de sangue por causa do acidente grave que houve, uma coisa muito terrível. E eu aqui, mais uma vez, reforço que nós temos uma lei aprovada, um decreto-lei aprovado nessa casa,
um projeto de lei aprovado nessa casa, que foi para o governador para virar lei, onde se determinava que todo o transporte no estado de São Paulo, transporte público, deveria ser munido de vídeo monitoramento, rodovias, transporte fluvial, transporte ferroviário. Se tivesse sido colocado em lei esse projeto, se tivesse sido aprovado, fosse uma lei e tivesse sido colocado em execução, com certeza hoje nós teríamos uma resposta do que aconteceu nesse tão terrível acidente. Quem foi o culpado? O motorista? Algum motivo que tenha sido extra obrigação do motorista? O que aconteceu? Quem vai indenizar essas famílias? Como é que vai ficar a situação dessas famílias? Não há nenhum material, nenhuma prova do local, sendo que, tranquilamente, se tivesse sido acatado o nosso projeto de lei aqui, tivesse sido sancionado pelo governador Geraldo Alckmin, hoje é a segunda vez que acontece isso, grave nesse sentido. A primeira foi em Mogi, na rodovia Mogi-Dutra, onde vários, se não me engano, 28 estudantes morreram num acidente parecido com esse. Também, até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. E vai ficar a mesma coisa. A gente sente que parece que não há interesse em se resolver as coisas. Eu vejo os deputados aqui todo dia falando a mesma coisa e parece que o Estado não tem interesse em resolver as coisas. Não só o Estado, como a federação. É necessário mudanças na legislação urgentemente, para que a gente possa ter mais segurança no dia a dia, nos transportes, na educação, na saúde. Todos os deputados dentro da sua área trazem aqui ideias, propostas, reclamações, e tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para ser atendido nas suas propostas aqui. Tem que entrar no Ministério Público, porque só falando não adianta. Só falando não adianta. Então, essa é uma situação muito ruim, muito ruim. Eu quero aqui, mais uma vez, pedir aos colegas aqui para que a gente derrube o veto desse projeto-lei que foi vetado pelo governador Geraldo Alckmin, para que isso se torne uma realidade e a gente possa ter mais segurança no trânsito. Eu estou vendo aqui o delegado Olim chegando, queria aproveitar, ele me passou hoje, que foi assinado, né, Olim, a convocação de pessoas que estavam aguardando a nomeação, a designação na Polícia Civil e na Polícia Militar. 2.100 para a Polícia Militar e 885 para a Polícia Civil. Isso a gente tem que agradecer ao governador, sim, porque ele poderia não ter feito isso, e eu creio que ele sentiu a necessidade de se repor efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar, dizendo também que nós temos a necessidade de repor o efetivo da Secretaria de Administração Penitenciária. Nós estivemos em reunião com o delegado Olim presidindo a reunião de Comissão de Segurança Pública, onde o próprio coronel Nivaldo nos disse que serão abertos mais 6 presídios em São Paulo. É necessário recompletar o efetivo da Secretaria de Administração Penitenciária urgentemente também. Então, nós pedimos ao senhor governador que faça a nomeação das pessoas que estão aguardando a nomeação na Secretaria de Administração Penitenciária. Muito obrigado. Dando sequência à lista de oradores inscritos, com a palavra a nobre deputada Janaína Pascoal. Dá uma assinadinha lá que eu já ponho você aqui, por favor. Eu vou cobrar de novo a retransmissão. É verdade. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento os colegas presentes. Aproveitando aqui, atualmente na casa, acho que a autoridade máxima, o delegado Olim, deputado delegado Olim, que é o relator do orçamento. Eu nem ia tratar do assunto hoje, mas já que Vossa Excelência está aqui, já vou fazer pedidos. Eu apresentei várias emendas à LOA e sempre procuro apresentar pela bancada, né? Então, nós apresentamos emenda para suplementar, né, senhor deputado, relator da LOA, o orçamento do Oncocentro, que nós decidimos não extinguir, e acredito que quando o governo mandou a LOA, imaginou que já não existiria mais. Então, reduziu muito o orçamento, e só o que a gente está pedindo nessa emenda de bancada é recompor, não é para aumentar, não, é só recompor. A mesma coisa com relação ao IMESC, que inclusive foi Vossa Excelência que apresentou uma emenda para salvar o IMESC, né? E depois nós brigamos pela emenda de Vossa Excelência, eles também reduziram muito
acredito que imaginando que o IMESC não existiria mais, porque quando chegou a LOA aqui, nós ainda estávamos discutindo o 529. Então, se for possível, Excelência, recompor, tem essa emenda aqui, não sei se há de outros colegas, para mim não importa essa coisa de autoria, o que interessa é o mérito, entendeu? Então, se for... A gente está pedindo para melhorar a situação das santas casas, das entidades filantrópicas que trabalham com saúde. Fizemos uma emenda, Excelência, para recompor o orçamento do programa Viva Leite. Eu li uma entrevista do próprio governador reconhecendo o erro de ter reduzido tanto o orçamento para esse programa. Então, eu imagino que o próprio governo vai pedir. De toda forma, a emenda está aí, porque a gente tem uma dificuldade dentro da casa que é a parte da formalidade. Às vezes existe o desejo de fazer alguma coisa, mas tem que ter um instrumento. Então, a emenda está aí, fica o pedido para Vossa Excelência. O orçamento da Defensoria Pública também foi reduzido significativamente, se for possível. Aí vieram falar com Vossa Excelência? Então, a gente fez uma emenda para recompor. Então, é porque eles tiveram, vamos dizer assim, o superávit do fundo já retirado pelo 529. E aí o orçamento também. Então, a gente fez uma emenda para recompor o orçamento da Defensoria. Apoiei desde o primeiro momento as emendas de Vossa Excelência para a questão dos policiais aprovados. Não sei se esse número já contempla esse número? Que maravilha. Fizemos uma emenda também para poder chamar os escreventes aprovados pelo TJ. Estão aí? Então tem uma emenda da bancada do PSL com essa finalidade, tem uma emenda para poder passar a remunerar, ainda que modicamente, os conciliadores também do TJ. Tem a emenda que fizemos praticamente, como é que eu posso dizer, não é em conjunto, né? Mas tantos colegas na casa que se importam com a Polícia Civil, já desde o ano passado estão lutando pela reforma, né? E Vossa Excelência mesmo, um dos líderes aí nessa luta. Isso, do Palácio de Santos também está aí. E o que mais aqui? Tem uma emenda para as guardas municipais também, auxílio creche. Mas eu também queria pedir, Excelência, até já mandei por escrito, estou terminando já, para Vossa Excelência, que eu sou pidona mesmo, para a gente tentar contemplar as emendas, não importa de quais colegas. O primeiro que apresentou foi o colega Alex de Madureira, para recompor o orçamento do Instituto do Câncer aqui na Doutor Arnaldo, aqui em São Paulo. É um complexo importantíssimo que recebe pacientes, não só do estado inteiro, mas até do país. Eles têm um número, se eu não estou equivocada, porque eu fui lá visitar e assistir a uma apresentação, de pacientes constantes, né, na casa dos 43 mil. Porque a pessoa faz a cirurgia para tirar o tumor e depois tem a químio, tem a rádio, tem o acompanhamento, tem a fisioterapia. E o ICESP cuida desse paciente de maneira global. Então, eles tinham planejado, pelo menos, repetir o orçamento do ano passado. Porque aí eles poderiam dar sequência no atendimento dos que já são pacientes e atender ainda mais 7 mil novos pacientes em 2021. Se o orçamento que o governo mandou for aprovado como tal, eles só poderão atender 2 mil novos pacientes, o que significa que 5 mil novos doentes de câncer ficarão sem atendimento. E a gente tem que dizer que ficarão sem atendimento porque a demanda já não é atendida nos dias de hoje. Então, por óbvio, todas as emendas são importantes, mas se precisar escolher uma, eu peço pela emenda do deputado Alex de Madureira. É até uma coisa curiosa, porque depois que eu fui visitar, depois que eu conheci os detalhes e vi a seriedade do trabalho que atende uma população bastante grande, eu acho que essa casa tem que olhar com mais vagar para essa questão. Então, aproveitando a presença de Vossa Excelência, fica aqui esse pleito, a minha disponibilidade para ajudar, para sentar, debater. A gente tem que unir forças para construir, né? Desejando aí que os bons espíritos te guiem para fazer justiça nesse relatório. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos. Obrigado, senhora deputada. Próximo deputado é o deputado delegado Olim.
Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, deputada Janaína, presente em todas as sessões até de sexta-feira. Parabéns, doutora. Senhores policiais militares aqui presentes, policiais civis, assessoria, Janásio, esse não preciso nem falar. Isso há 6 anos estou aqui, é sempre todos os dias. E a TV Alesp. Hoje eu vim aqui, na verdade, para falar sobre a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Esta casa que eu tenho um carinho especial, local este que eu tenho, assim, as pessoas que mais precisam sempre foram muito bem atendidas. Mas hoje nós temos lá uns quadrilheiros tomando conta da Santa Casa de Misericórdia, infelizmente que eu vou ter que falar aqui. Nós temos lá hoje um provedor que chama senhor Antônio Penteado Mendonça. Esse cidadão está na Santa Casa de Misericórdia, estive em reunião com ele há 2 anos atrás, quase 3, levando ele até Brasília para arrumar dinheiro para a Santa Casa de Misericórdia através da Caixa Econômica Federal, que o presidente da Caixa Econômica Federal, viu, Janaína, era do nosso partido para que arrumasse dinheiro para a Santa Casa. Mas é tantas falcatruas que tem dentro dessa Santa Casa, tem tantas pessoas envolvidas, tanta roubalheira, que a Santa Casa acabou o que ela fazia de melhor, que era atender as pessoas. Antigamente se passava na Santa Casa, tinha várias vans, muitas pessoas do Brasil inteiro iam lá para serem consultados. Sumiram, acabou. E ainda com a pandemia, receberam mais dinheiro, reformaram a Santa Casa, mas o mais a prioridade importante, parar de atender as pessoas. Os médicos que estiam lá redomados, mandaram todos embora, salário de R$5.000. Em compensação, colocaram lá um cidadão para tomar conta, que a gente chama que é o cargo de presidente da Santa Casa, que ganhava R$90.000, que é o senhor Carlos Menberg, homem do senhor Penteado Mendonça, hoje ganha R$120.000. Aí a pressão foi muito grande aqui da minha parte, do Ministério Público e outros deputados federais, tiraram ele, não sei onde colocaram ele, mas esses são a turma que tomam conta da Santa Casa. Enquanto esses caras ganham esses salários, as crianças de câncer, só para você ter uma noção, as crianças que têm problema de câncer, elas tinham os remédios e faziam tudo lá. Acabou. Mas sabe o que foi a resposta que deram lá, desse pessoal que está lá hoje? Essas crianças vão morrer, não adianta a gente fazer mais nada. Cortaram o investimento de câncer. A Santa Casa tinha o melhor para ortopedia, não tinha nada melhor que a ortopedia. Qualquer um que soubesse a ortopedia da Santa Casa era de primeiro mundo. Acabou. Esse pessoal foi para lá, além de rolos que eles fizeram, eles também venderam o mapping. O mapping entrou por uma venda, e esse dinheiro foi para ser pago para o governo federal, e a outra parte da outorga que ele tem direito pelo mapping, mais 70 milhões, sumiu. Quer dizer, eu tenho visto todo dia, a Jovem Pan tem dado, o jornalista Augusto Nunes, todo dia ele conta uma historinha da Santa Casa, dessa turma que está lá. O pior é que um dia ele quis vir falar comigo aqui, uns 2 anos atrás, esse Antônio Penteado, me ligou, desembargador, secretário de Estado, o que você possa imaginar de pessoas poderosas, pessoas do bem, que eu acho que não conhecem bem a administração dele, dentro da Santa Casa, para que atendesse ele aqui no meu gabinete, quando começou essa bagunça toda, quando nós começamos a ver as falcatruas dentro da Santa Casa. E ele veio aqui, se explicou e não explicou nada. De lá para cá as coisas pioraram muito. Só para vocês terem uma noção, tem o José Luiz Setúbal, que é um banqueiro, banqueiro, nada mais que milionário, está tendo vantagem na Santa Casa, esse banqueiro, José Luiz Setúbal, que é amigo também do Antônio Penteado. Os dois vieram juntos e o Antônio Penteado ficou provedor. Eles pegaram um empréstimo, um financiamento na ordem, em 2016, para a Caixa Econômica Federal, para pagar débitos. Só que o de 152 milhões, os juros de 18,5%. Quer dizer, olha a jogada que esses caras fizeram com o dinheiro da Santa Casa. Então, tudo que entra hoje de aluguéis, tudo vai para pagar os juros do empréstimo que eles pegaram. E a Santa Casa está nessa pangarrota que está lá, completamente destruída,
Como é que pode isso? Quer dizer, é bem de banqueiro, né? Te dá o guarda-chuva quando está sol, quando começa a chover, te toma o guarda-chuva. Essa quadrilha que está lá na Santa Casa de Misericórdia, está acabando com a Santa Casa. E agora vai ter eleição. Eles adiantaram a eleição para segunda-feira, virtual, porque eles sentiram que a pressão está grande. A Jovem Pan bate todo dia no que está acontecendo lá. Então, segunda-feira, e quem vota são os irmãos. Irmãos tem desembargadores, pessoas do bem, que não sabem o que está acontecendo lá. Essas pessoas votarão segunda-feira no candidato de novo, que é o Vicente Renato Paulílio, candidato do senhor Antônio Penteado Mendonça, porque ele não quer perder. Ele não quer perder lá a boquinha, ele quer continuar mandando. Se os senhores forem lá hoje, acabou a Santa Casa. Essas das crianças com câncer, elas tinham direito a se tratar e os remédios de graça. Acabou, não tem mais. Entendeu? Esses médicos que trabalhavam, que são professores da Santa Casa, passavam na visita no Santa Isabel, que é particular, e também junto com os alunos, iam no SUS. Quer dizer, médicos que são com nome que são muito famosos, pessoas de primeiro mundo, médicos renomados que atendiam também o SUS. Tudo de graça pelo amor. Ele mandou todo mundo embora, tirou todos os médicos que mandavam lá. Quem manda lá é ele e o senhor Menberg, ganhava 120 mil reais. Aí ele viu que a pressão foi grande, tirou. O NAI aqui, que é o nosso núcleo, eu pus para investigar, investigou e mandou para o Ministério Público, já pediu para que a Secretaria da Saúde, que o dinheiro vem do governo federal, vai para a Secretaria da Saúde, a maior verba é do governo federal. E a Secretaria da Saúde distribui para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Não falando das outras Santa Casas. Eu mando muito dinheiro e quero que ajudem. A da Santa Casa de São Paulo, a gente não pode deixar de dar dinheiro, quem perde é a população, mas vamos ver com muito carinho, dar dinheiro para esses ladrões que estão lá. Precisamos pensar muito de emendas para mandar para lá. Então eu torno a dizer, esse dinheiro podia ter ele queria fazer agora sumiu a palavra, que fosse feito o secretário da Saúde, uma intervenção, obrigado, doutora Janaína, uma intervenção na Santa Casa. Eu liguei lá no outro secretário, nós não conseguimos, que ele foi lá, apresentou mais um minutinho, presidente, um monte de documentos, mas na verdade, o próprio Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, porque é o federal, porque tem verba federal, está pensando numa intervenção na Santa Casa. Então os senhores, segunda-feira, que vão votar, os senhores desembargadores, os senhores, não só desembargadores, são irmãos que são chamados, as pessoas que votam, tem médicos, tem pessoas do bem, tem empresários, gente que quer a Santa Casa lá em cima, que ajuda a Santa Casa para ajudar a população mais carente. Pensem bem antes de votar nessa corja que se encontra lá. Ele vai colocar, segunda-feira, ele adiantou a eleição para virtual, ele precisa explicar para onde foi o dinheiro do mapping, que ele vendeu o mapping, e todas as propriedades que eles estão vendendo da Santa Casa, e o porquê desse enxugamento de médicos bons que tinham lá, que ganhavam 5 mil reais por mês, enquanto eles, 120 mil reais, o homem de confiança dele. Ele tem um programa na TV Bandeirantes sobre seguro, todos sabem, é um bom para conversar, é muito bom, mas como todo bom estelionatário, ele é muito bom de conversa. Então, cuidado, senhores, em quem os senhores vão votar, porque a semana que vem eu vou cobrar a eleição e vou saber todos os nomes de quem votou nesse bando de ladrão, essa quadrilha que está na Santa Casa. E nós vamos colocar o nome de todo mundo aqui para mostrar o que é a Santa Casa e trazer com calma a quantidade que está sendo falada todo dia na Jovem Pan, de rolos de propriedades que o dinheiro sumiu, para dar explicação. A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, as Santas Casas fora, tudo bem, essa pensem antes de mandar dinheiro. Eu sei que é ruim falar isso, que quem pede são as pessoas mais humildes, mas nós temos que saber que esse dinheiro está sendo roubado dentro da Santa Casa e as pessoas carentes estão sofrendo. Se você quiser ir hoje lá, você não consegue nem ser internado, você não consegue nada, porque acabaram com a Santa Casa de Misericórdia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. É muito importante o assunto que Vossa Excelência traz aqui para nós. É preocupante. Próximo orador é o deputado Carlos Gianazzi, que fará novamente uso da tribuna. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, de volta a esta tribuna, eu quero aproveitar a presença do deputado
relator do nosso orçamento, delegado Olim, delegado Olim, Vossa Excelência, que é o relator do orçamento, eu queria dizer o seguinte: esse orçamento que o Doria apresentou é um orçamento antipovo, antipopular e antidemocrático, porque ele não contempla, de fato, os investimentos sociais, né? Ele não representa os interesses e as necessidades da população do Estado de São Paulo. O IANSP, por exemplo, no IANSP, Vossa Excelência viu, o governo só destinou R$4.000 para o IANSP. Por quê? Porque ele está dando um golpe no IANSP e dos servidores. Como ele aprovou o PL 529, aumentando a alíquota de contribuição para os servidores, ele espera arrecadar, eu acho que 400 milhões. Então, ele não investe nada no IANSP e coloca um valor simbólico de R$4.000, não 4 milhões, R$4.000, senhor presidente. É muito grave isso, deputado Olim. Eu apresentei emenda para recompor o valor do investimento no IANSP, que está sucateado, degradado, com falta de investimento, tanto no hospital aqui do servidor público, como também nos convênios em todo o Estado de São Paulo. Tem vários convênios encerrados, com falta de pagamento, em Rio Claro, Assis, Piracicaba, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, em vários municípios. A população, os nossos servidores não estão sendo atendidos, porque não há investimento do Estado no IANSP. Então, esse é um ponto. O outro, senhor presidente, é em relação à famosa DREM, essa desvinculação das receitas orçamentárias dos estados e municípios. Pelo projeto apresentado, haverá aplicação dessa DREM. E, com isso, o governo vai retirar da pesquisa mais de 450 milhões de reais. Eu digo da FAPESP, que é a Fundação para o Amparo à Pesquisa, que é o nosso organismo de investimento na ciência e na pesquisa do Estado de São Paulo. Então, em plena pandemia, quando a gente mais precisa de investimento em ciência e em pesquisa, o Doria ameaçou aplicar a DREM nesse orçamento. A DREM retira, desvincula as receitas, né, para pagamento de juros da dívida pública. É o que faz a DRU. Tem a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que faz exatamente isso. Ontem, me parece que o governador disse que não iria mais aplicar a DREM, mas, concretamente, nós não temos essa garantia, até porque ninguém acredita no João Doria. João Pinóquio Doria não tem credibilidade aqui na Assembleia Legislativa e perante a população. Ele disse que não iria aplicar, mas nós não temos nenhuma garantia, não veio nenhum documento aqui para a Assembleia Legislativa. E não pode aplicar mesmo a DREM, porque isso significa um confisco na área da ciência e da pesquisa de mais de 450 milhões de reais. Mas, como se não bastasse isso, senhor presidente, ainda tem nesse orçamento antipovo do João Pinóquio Doria um confisco de quase R$1 bilhão na área da saúde. Também, plena pandemia, com mais de 45 mil pessoas mortas no Estado de São Paulo, com o coronavírus voltando com muita força no Estado, né? Inclusive, me parece que dia 30 haverá uma mudança na orientação, haverá o endurecimento da quarentena no Estado, porque o governador, de uma forma criminosa, está esperando apenas o término do segundo turno da eleição para anunciar medidas mais duras nesse sentido. O fato, senhor presidente, é que, em plena pandemia, o governo está minando o SUS, o Sistema Único de Saúde, retirando quase R$1 bilhão, né? Se o Bolsonaro tentou e não conseguiu, porque teve reação popular da opinião pública, privatizar o SUS através daquele perverso decreto, ele não conseguiu porque teve reação. Agora o Doria, de uma forma sorrateira e disfarçada, através do orçamento, elimina o Sistema Único de Saúde, retirando mais de 800 milhões de reais, quase R$1 bilhão, não tem o valor exato aqui. Então, nós temos que recompor todos esses valores confiscados das áreas sociais. E a Assembleia Legislativa tem um papel importante. E, por fim, também a questão dos concursos públicos, que foram já realizados, senhor presidente. Nós temos que exigir
que a Assembleia Legislativa aprove aqui as emendas que nós apresentamos. Vários deputados e deputadas apresentaram emendas para garantir a chamada de todos os aprovados nos concursos públicos de supervisor de ensino, de agente de organização escolar, de escreventes, de assistentes sociais do TJ, de oficiais administrativos do Ministério Público, na área da Defensoria Pública, em várias secretarias. Então, é importante que essas emendas sejam aprovadas imediatamente. E, para concluir, senhor presidente, não posso aqui deixar de registrar a minha preocupação e, ao mesmo tempo, a minha indignação, ainda com a não retransmissão do pequeno expediente e do grande expediente às 11 horas da noite, às 23 horas. Significa que nós estamos, deputada Janaína, falando por nada aqui. Não há mais retransmissão. Depois que Vossas Excelências, inclusive, chegaram aqui na Assembleia Legislativa usando mais a tribuna, que de uma forma crítica ou de uma forma independente, em relação ao governo Dória, eles boicotaram as retransmissões às 23 horas, que existem desde a fundação da TV Alesp, que acho que, se eu não me engano, foi fundada em 2006. Então, eles estão boicotando as nossas intervenções na tribuna. Importante que essa retransmissão seja restabelecida imediatamente, porque essa TV não é do presidente, é uma TV pública, financiada com o dinheiro da população, e a população tem que saber o que está acontecendo aqui, e como é que os deputados estão trabalhando e fazendo os seus pronunciamentos, tomando posições contra ou a favor nos projetos, e o pequeno expediente, e o grande também, a ordem do dia. Repito, não há mais retransmissão. Isso é um verdadeiro golpe no trabalho legislativo da Assembleia Legislativa, que nós não podemos aceitar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado é o deputado Bruno Ganem. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Boa tarde a todos, cumprimentar os deputados, população que nos acompanha, senhor presidente aqui dos trabalhos. Eu quero tratar hoje de um assunto que tem me sensibilizado bastante. Eu, assim como todos os deputados aqui da casa, certamente recebem, eu recebo prefeitos das mais diversas regiões do Estado, prefeitos aí em uma situação bastante complicada, prefeitos que nos pedem emendas, inclusive, que nos pedem recursos e que a gente busca, claro, sempre viabilizar, busca fazer as pontes, fazer aquilo que está ao nosso alcance. Mas o que me chama a atenção é que, na realidade, a gente tem visto o governo do Estado, especialmente o senhor governador, João Dória, agir de uma maneira bastante, digamos assim, insensível às demandas do município. Eu já fui vereador, eu sei o quanto as dificuldades do povo, da população, elas passam pelo município. É no município que a população sente aí as dificuldades. E é no município que essas dificuldades são passadas para os vereadores, para o prefeito. E a falta de sensibilidade do senhor governador, do governo, tem sido muito custosa para os prefeitos, para os vereadores e, em última instância, claro, para a população, que é quem realmente importa no final das contas. Eu quero fazer essa fala realmente para registrar isso, para registrar que o governo Dória deveria ser mais sensível às demandas municipais, desde as questões aí dos recursos, até, e eu considero até mais importante, as questões relacionadas aí ao dia a dia, problemas que surgem e que a gente busca fazer pontes. E o que me chama a atenção, e até isso me motivou a fazer essa fala aqui hoje, é ver que alguns
alguns candidatos, alguns eleitos até, outros que não foram eleitos, tentam passar aí uma vantagem em ser próximo do senhor governador, o que, na verdade, é uma grande falácia, é uma coisa que não tem respaldo com a realidade, muito pelo contrário. A gente viu, especialmente nesse ano, o senhor governador usando os prefeitos do seu partido e daqueles mais próximos como verdadeiros aí, vamos dizer assim, verdadeiros tentáculos. Não uma via de mão dupla para melhorar a população, para ajudar a população, e sim como verdadeiros tentáculos do poder, né? Forçando atitudes, forçando posições, colocando constrangimentos. E aí a gente vê que muitas das coisas que, inclusive, foram prometidas em 2018, que durante a campanha também não foram cumpridas, e prefeitos que parecem tentar seguir a cartilha do senhor governador e batem no peito, né, tentando mostrar que são próximos do Dória, né? Eu até me chamou a atenção a postura de uma candidata no litoral, né, em São Vicente. Ela tem buscado, assim, com todo um empenho, mostrar que ela é próxima do Dória, que ela é a candidata do Dória, né, a Solange, que ela é a candidata do Dória, a prefeita do Dória, e falando coisas mirabolantes, que são impossíveis e que, teoricamente, só seriam possíveis por estar próximas do governador. Infelizmente, isso não é uma realidade. Muito pelo contrário. A população acaba, eventualmente, se enganando, mas a realidade ela é bastante dura com os prefeitos, com todos os prefeitos, e eu considero que mais dura ainda com aqueles que acabam, de alguma forma, virando os prefeitos, as prefeitas do Dória, né? Então, eu entendo que os prefeitos que conseguiram um resultado melhor esse ano, inclusive, eu não estou falando resultado eleitoral, porque eu acho que o resultado eleitoral pode até ser consequência, a gente sempre imagina que seja uma consequência de um trabalho, mas não é disso que eu estou falando de resultado para a população, resultado para o dia a dia das pessoas. E o que a gente percebe é que os prefeitos que tiveram uma postura mais aguerrida, de defender antes a população, e não um partido, e não um governador, foram aqueles que obtiveram melhor resultado, mais vitórias, mais conquistas, e não aqueles que simplesmente se colocaram aí como, vamos dizer assim, tentáculos de poder do senhor governador. Tem vários exemplos, no primeiro turno também aconteceu isso, né? E eu acredito até, inclusive, que a população, até por conta do que aconteceu em 2018, está muito atenta a isso tudo, e tem virado tudo ao contrário, na verdade, né? Porque ninguém aguenta mais promessas absurdas, né? As pessoas estão bastante insatisfeitas com o atual governo, com a atual gestão do governador, e até por conta disso, aqueles que são mais próximos do governador estão pagando um preço caro por isso. Eu queria apenas registrar isso e pedir me colocar à disposição de todos os prefeitos e sugerir para eles que, para o bem da população, lutem não por um governador, porque isso não funciona. Lutem pela população. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Eu queria aqui reforçar as palavras junto aos deputados que solicitam ao senhor presidente a reprise do pequeno expediente às 23 horas na TV Alesp. Ontem eu estava vendo, foram passadas 2 reportagens, eu não lembro os assuntos, porque, enfim, mas o assunto que são os deputados realmente, que a TV Alesp funciona para mostrar o trabalho dos deputados, não está sendo feito. Então eu solicito à nossa assessoria que encaminhe as palavras minhas e do deputado Janazzi, bem como da deputada Janaína Pascoal, e do Bruno Ganem também, para que retorne a reprise da TV, ou melhor, da sessão plenária na TV Alesp, às 23 horas, como era normalmente feito ao longo desses anos, das segundas às sextas-feiras. Muito obrigado. Pois não, deputado? Senhor presidente, gostaria apenas de pedir o levantamento da presente sessão. É regimental, havendo acordo de lideranças, senhoras
deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, sem ordem do dia. Muito obrigado a todos. Está levantada a sessão.